tava de arquiteto lá há anos no Instituto Eldorado, né? Aham. Por último, nesse projeto. Tu trabalhou por bastante tempo na Apple Developer Academy também, então passou por muita coisa ali. Tu se imaginava CTO mais pra frente? De uma empresa como a Ambivitec? Ou isso foi uma coisa? Tu planejava assim, não, meu próximo passo de carreira é ser CTO de alguma empresa? Ou tipo uma coisa que foi. Como foi isso aí? Quando, quando eu decidi sair de lá, eu tava fazendo entrevista, tava conversando em outros lugares e tal. E vários lugares perguntam, né? O que você quer, o que você pensa de carreira. Eu falei, cara, eu gosto de ser técnico. Mas você não tem um outro sonho? Eu falei, daqui uns 15 anos ser um CTO. Você faz a conta 55 de idade, né? Que era Aham. 40 que eu tinha quando eu assumi aqui. E eu botava muito como um sonho Uma coisa distante. distante. Falei, daqui 10 anos, cara. Porque não é fácil. Mas eu sempre fui muito técnico. E aí entra as pessoas que estão em volta, né? As pessoas que estão em volta, muitas delas, acho que nem por maldade, mas elas te colocam numa caixinha e cabe você sair da caixinha e acreditar nela, né? Então tinha muita gente que falava assim, pô, cara, você não vai largar essa vida nunca, você gosta, que não sei o quê, você vai ter paciência pra fazer isso. E outras pessoas, cara, tinha uma moça que trabalhava comigo aqui, a Bia, que ela falava, cara, eu acho que você tem que alçar voo maior. Eu falava, Bia, não sei não, hein, cara. Não sei se eu dou certo pra isso. Não, tem capacidade, tem que ir e tal. Mas eu tinha o sonho de estar num cargo desse daqui 10 anos. E aí, de repente, cara, no meio desse monte de entrevista que eu tava fazendo, o Rorai me liga, né? Que é o VP da Ambev hoje, né? Ele falou, cara, não sei se você sabe, mas eu saí da Amazon. Eu falei, porra, cara, você saiu da Amazon, onde você tá? Não, fui pra Ambev. Eu falei, o quê? Ele falou, não, eu vim pra Ambev. Eu falei, não, peraí, você vai precisar me contar essa história, cara, porque a gente tá sem conversar faz um ano, né? Porque eu conheci ele faz muito tempo. E a primeira coisa que você vai me falar é que você saiu da Amazon pra ir pra Ambev, cara. Ele falou, não, mas, ó, tem um monte de preconceito nessa história aí, o pessoal não conhece direito como é que funciona. Eu falei, eu vou precisar que você me explique um pouco, né? O que está acontecendo. Ele falou, eu tô com uma posição aqui de para cuidar da engenharia. Eu falei, arquitetura. Ele falou, não só arquitetura. Eu falei, tá bom, cara, vamos conversar, vamos ver o que dá, né? Já tava nessa pegada de fazer entrevista. E aí eu fui conversar com ele, fui lá para São Paulo, sentei com ele para conversar, ele me mostrou o que era. Eu falei, cara, coisa pra caramba, hein? Não, mas daqui você pega de letra, não sei o que e tal. E comecei a fazer as entrevistas. E aí eu passei com um monte de entrevista com os VPs da Ambev, passei entrevista com o Guilherme, que era o responsável aqui pela transição HBCs Ambev Tech Era o na seu. época. Né? Aliás, eu devo essa posição para ele, inclusive, porque foi ele que me indicou no final das contas, foi ele que deu o aval. Sempre falo para ele que sem ele eu não teria conseguido. Foi ele que deu o aval para estar aqui. E depois de umas 500 entrevistas mais ou menos, veio a resposta. Falou, ó, cara, o pessoal aprovou, é você. Eu lembro que falava pra minha esposa, falei, Dani, você não acredita, cara. Deu certo. E agora? E agora? Eu falo sim, falo não, volto. Dá aquela covardia lascada, né? De falar, não, mas tá bom aqui, não precisa experimentar isso. Não é pra agora, esse negócio. Isso daqui é um sonho distante, né? E com o desejo de sair, né? Da onde estava. Aham. Mas a covardia vem e fala, não vou sair. E ela, não, cara, você vai. Não era isso que você queria? Eu falei, mas daqui 10 anos. É um passo um desconhecido ali, É. né? Ela falou, mas vê agora, quem garante que daqui a 10 você vai conseguir? Eu falei, cara, não sei não. Demorei, acho que um mês pra dar a resposta. Que eu aceitava ou não. E aí tinha a pandemia, no meio disso tudo. E aí o que eu falava muito pro Rorai, pro pessoal daqui, eu falei assim, cara, eu vou entrar nessa empresa, a galera não vai estar nem aí porque eu falo. Tô no meio da pandemia, uma pessoa estranha entrando de fora para definir as regras e para falar como que a gente vai desenvolver software daqui para frente. Qual é a chance desse pessoal me dar bola? Acho que eu vou passar raiva, então mais medo. Aí minha esposa falou, não, você vai. Você vai. Eu falei, tá bom, então eu vou.
Aí entrei no meio da pandemia. Cara, e passado 3 anos assim, no final das contas, acho que o salto foi muito positivo. E eu tenho certeza absoluta que o que eu imaginava da posição e o que eu desenhava quando eu assumi o cargo, eu jamais poderia pensar aonde a gente chegou hoje. Eu acho que a gente chegou muito além do que eu imaginava no melhor cenário da minha vida. Assim, de Uhum. verdade. Tecnicamente falando, eu acho que a gente fez muito nesses 3 anos, mas muito mesmo. A gente teve o Tech in Tears agora essa semana do evento, você estava lá palestrando, Uhum. inclusive, Um meetup aqui em Blumenau. no meetup aqui de Blumenau, e eu falei, cara, que eu tenho certeza, não é demagogia, que a gente não a gente não deve nada para nenhuma grande empresa de tecnologia. Eu realmente acredito nisso. A gente tem nossos problemas, a gente faz algumas bobagens ali, mas quem nunca, né? Então não consegui imaginar, cara. E acho que mais do que isso, o que me deixou até um pouco emocionado durante o planejamento estratégico é olhar a construção que a gente fez, da onde a gente saiu, a gente chegou, não só a parte técnica, mas os laços que foram criados nesse período todo. Eu tinha muito medo de como ia ser essa jornada, né? Das indisposições que eu ia ter que criar, é, das brigas que às vezes ia ter que acontecer para chegar no objetivo, Uhum. e não queria ser de jeito nenhum as figuras com as quais eu convivi e que eu não achava que deveria ser assim. Uhum. Esse era o meu maior medo. E olhando aqui o que a gente construiu, porra, cara, é um resultado sensacional. Eu falo brincando pra minha esposa, eu falei, cara, eu vou pra Blumenau, eu tenho vergonha do jeito que o pessoal me trata. De tão bem tratado que eu sou aqui. O respeito não é pela função, mas o respeito que o pessoal me trata aqui, a forma como conversa, o jeito que age, a forma como aborda, o reconhecimento do trabalho, eu jamais teria desenhado isso daqui com o Uhum. resultado que a gente tem hoje. Então, o que mais me orgulha no final do dia não é só o resultado técnico, mas é tudo que a gente conseguiu construir em volta. É o desejo de não ter me tornado a pessoa que eu mais Uhum. detestava lá atrás, no final das contas, um reconhecimento por toda a construção que a gente fez das pessoas, no Uhum. final das E contas. cultura também, Porra, cara, cultura é um negócio foda. cultura, engenharia, pessoas ali, e assim, eu É. acho que realmente, assim, dos últimos anos a gente vem criando lá um ambiente gostoso, assim, e tava falando de amadurecimento, né, como, como companhia, como empresa de tecnologia, né, Sim, e era uma bagunça, né, 3, 4 anos atrás era uma bagunça que tu pegou ali, né. era. E então, assim, é um medo teu, assim, de chegar lá e querer impor um modelo, talvez, assim, que ia É, gerar um monte de desconforto, tipo, uma coisa meio tirania, assim, tipo, é. é o contrário do que tu queria, né? Tu queria uma coisa positiva, assim, que as pessoas quisessem crescer junto, né, É com isso esse aí. amadurecimento, né? E eu acho que eu vejo muito isso, sabe? Sim. E é Eu, super mérito teu também. eu tô super feliz, assim, cara, com o que a gente conseguiu. A gente tem dia que é dureza, a rotina mata, assim, mas as coisas que a gente construiu, cara, a gente terminou hoje, que a gente tá gravando aqui, a gente terminou o planejamento estratégico para 24, né? Pô, que clima massa, cara. Que clima gostoso. Não é só pelo crescimento do time numérico, mas é pelo crescimento do time e a forma como eles lidam com essa cultura de excelência que a gente veio criando. A liberdade de indagar o outro, falar, não concordo com o que você está falando. Acho que não vai gerar valor. Por que a gente não pensa desse jeito? Para mim, que estou acompanhando a discussão ali um pouquinho, um passo para trás, a minha sensação é, independente de quem vai ganhar a discussão ou não, eu falei, cara, fizemos certo. As duas pessoas estão conseguindo discutir. Eu falei assim, tá ótimo. O resultado a gente vai ver depois, a gente conversa onde a gente vai chegar. Mas assim, é um baita de um sonho. Eu não imaginava.
as coisas que a gente construiu e tudo mais, o relacionamento que criou, a proximidade. Era uma das coisas que eu abominava, cara, essa relação de hierarquia, de não ter proximidade, do cara não falar bom dia, de você não chegar perto. Tudo isso a gente vai conseguindo construir junto, né, no final das contas. Então, acho que pra mim, o balanço desses 3 anos vai ser muito positivo. Saiu muito melhor do que a encomenda. Certeza.